Olá, gente querida, do coração que ama os passarinhos. Eu sou o Jonas e este é o canal Seleção Canarinho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui, Seleção Canarinho. Pessoal, hoje eu trago um assunto para vocês aqui relacionado à observação depois de algum tempo aqui no meu canaril sobre um pássaro, né? Que vamos falar do comportamento dos pássaros, né? Mas eu tenho um pássaro aqui específico para falar do comportamento dele. Agora eu não estou encontrando, ele está na pontinha ali. Bom, vou mostrar para vocês aqui, pessoal, esse pássaro aqui, ó. Ele está lá na... É aquele que está se coçando ali no cantinho ali, ó. É aquele mesmo. Olha a tranquilidade dele, pessoal. Então, esse pássaro, o comportamento dele, eu até estranhava, sendo arredio, um pássaro muito arredio, um pássaro que brigava muito com a fêmea, né? Tive problemas aqui de relacionamento dele com a fêmea. Tive que trocar no ano passado umas 3 vezes fêmea para dar certo. Inclusive a fêmeazinha que deu certo com ele foi a fêmeazinha que está nessa gaiola aqui. Essa fêmeazinha aqui. Ele teve vários filhotes com ela, né? Deu certo. Mas outros ele brigou. E o comportamento dele sempre foi muito arredio. No momento que eu colocava ele, às vezes eu tive que separar, né, colocar a visão, tirar a visão dele. No início, depois que eu até aprendi que a gente realmente faz isso aí, mas no início eu quis tirar a visão dele, porque ele só queria vir na gaiola com um aspecto de querer bater no outro canário da outra gaiola. Então sempre numa situação, eu digo, eu vou cortar a visão dele, né, para ele não enxergar para lá na outra gaiola, para ver se ele fica um pássaro mais calmo, vai mais... Então aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai lidando com eles, a gente vai aprendendo as coisas, né, pessoal? Então eu vim a descobrir que os pássaros não têm o mesmo comportamento, né? Uns têm um comportamento mais agressivo, outros têm um comportamento mais calmo, são mansinhos, outros são mais sempre assim, né, arredio a gente, até a gente mesmo. Algum pássaro pode vir até comer na mão da gente, outros não. Então o comportamento do pássaro, ele a gente tem que observar, né, ter paciência e observar, e sempre pensando, sempre prestando atenção nos nossos pássaros. Em maneira geral, em todos, cada um é um indivíduo único, e a gente tem aquela noção de que aquele pássaro é aquele pássaro ali, a gente saber quem ele é, e aí a gente vai fazendo, né, a observação referente àquele pássaro ali, né? Então, o primeiro passo, a gente identificar, né? Identificar qual é o pássaro que tem esse problema. E aí fazer a identificação sobre o estresse, né? Se ele está estressado, o tédio dele, né? Se ele tem algum tédio, porque... Então a gente tem que fazer essa observação para a gente ver se é o ambiente, né? O que está faltando nele, né? A estimulação dele, ver qual é o comportamento. Às vezes é um comportamento que a gente não consegue entender. Muitas vezes ter um pássaro só, como foi o caso dele lá no passado, né? Quando ele era 2 casais só, né? Então ele já queria brigar com o outro. Depois, futuramente, veio vindo mais pássaros e mais pássaros, e ele começou a se ambientalizar e ficar sociável, né? E hoje ele não tem mais esse comportamento. Então eu
depois que eu passei ele para o viveiro, que ele saiu da fase de reprodução, eu até achei, estive observando, se ele ia entrar no viveiro, se ele ia começar a bater nos pássaros, né? Porque lá no ano passado, enquanto os casais... eu não tinha juntado os casais, que ele estava junto só macho no viveiro, né? Então ali eu percebi que ele brigava, né? Ele tinha uns comportamentos agressivos de briga e, né, posteriormente isso veio terminar. Vocês veem aí que ele é um pássaro bem calminho, um pássaro até que me surpreende. Ele me surpreendeu tanto que eu analisando, quando eu começo a analisar um por um, eu cheguei na analisação dele e pensei, vou fazer um vídeo falando sobre esse pássaro, né? O comportamento do pássaro, e esse comportamento dele, agora ele no viveiro, depois ele gasta energia, né? Então ele tem aqui puleiro, balanço para ele se balançar, ele tem alimentação, né, à vontade, ele tem interação com os outros pássaros. Ele veio a ser um pássaro bem calmo, bem diferente daquele pássaro do ano passado. Ele é um pássaro mais velho, que ele já tem 4 anos, né, então certamente que ele era talvez por esse motivo ele se sentiu mais velho aí, né? Mas a observação e a estratégia que eu acabei tomando, né, de separação da grade, às vezes a estratégia aí da gente colocar ele em outro lugar, né, embora não tenha sido uma estratégia focada, né, foi sem querer, e aí nesse sem querer eu já vi, né, que a observação fez com que ele ficasse tranquilo, ficasse calmo, né? Então virou um pássaro aí 100%. Daqui um pouco mais ele vai, né, daqui mais uns dias aí, quando juntar os casais, ele vai vir para a gaiola, né? Porque ele vai fazer parte aí da reprodução. Um pássaro muito bom, um pássaro que merece aí todos os cuidados igual aos outros, né? Então a gente tem que ver aí também, né, se o pássaro está fisicamente ativo, né, se ele está interagindo com nem os outros, se ele está normal aí, né, para ver qual é o problema, diagnosticar o comportamento agressivo dele, um comportamento diferenciado dele, né? Então a gente vai evitar aí ver qual é o problema, se ele está muito sozinho, juntar, se ele está junto, está brigando, separar. Então a gente tem que fazer esse manejo aí, né, com ele, para ver, tirar o estresse, ver se é estresse, ver, analisar se ele não está gostando de algum, trocar ele de ambiente dentro do canaril, troca ele para um lado, para o outro, né, para a gente ver, não deixar o pássaro naquele problema ali, com aquele comportamento arredio, e ele ficar sempre, e aí ele, né, posteriormente aí ele não vai ter reprodução, ele vai ser um pássaro estressado aí por dentro também. E também prestar atenção se não é doença, né, pessoal? Porque se é doença também tem que curar o passarinho, porque, né, muitas vezes aí pode ser também uma doença. O comportamento, em vez de ser estressado, um comportamento em vez de ser arredio, de briga, né, um pássaro muito ativo, pode ser ao contrário, um pássaro muito pacato, né, sempre quieto, eriçado e coisa. Então ele pode ser muita coisa aí. Então a gente tem que observar o comportamento, e é nesse sentido aí que eu falo nesse vídeo, para observar o comportamento do pássaro, né? Ter paciência que ele muda de comportamento, né? Então a gente, com paciência, observação, e a gente trocando ele, a gaiola de um lado para o outro, analisando aí, sempre procurar para a gente ver que ele é um pássaro que está igual aos outros, e tá. Eu, graças a Deus, tenho um comportamento aqui dos meus pássaros, eu observo todos eles, todos estão com um comportamento igual, comportamento tranquilo, um comportamento que a gente vê a saúde, né, pulando na gaiola, a gente observa que está com saúde. Os machos aqui que estão tudo no viveiro, igual a ele, com comportamento tranquilo, né, se movimento tranquilamente. Então é isso aí, observar o comportamento dos pássaros para que a gente né, identifique algum problema e solucione o problema.
Tá bem, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Seleção Canarinho vai parando por aqui, pedindo para você aí que não está inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte aí da família Seleção Canarinho, junte-se a nós, pessoal, tá bem? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.